Bem, que o Senhor te abençoe e te fortaleça neste dia e possa te acrescentar. E uma saudação muito especial para todas as mulheres. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, se comemora em quase todo mundo este dia, e nada mais justo do que homenagear as mulheres, porque todo homem tem uma mulher na sua vida, né? A começar pela sua mãe. Outros são mais privilegiados, ganham uma esposa e filhas. Eu mesmo fui privilegiado com 3 filhas, uma esposa, 3 filhas, agora uma neta. Então, tenho muitas mulheres na minha vida, graças a Deus por isso. E nós queremos trazer uma palavra baseada na experiência de uma mulher singular nas Escrituras. Eu poderia tomar muitas mulheres na Bíblia. Nós temos Sara, nós temos Rebeca, nós temos Raquel, nós temos a rainha Esther, enfim, nós temos muitas mulheres. E talvez aquela que seja mais importante de todas, que é a mãe de nosso Senhor Jesus Cristo, Maria. Mas eu resolvi fazer uma meditação homenageando as mulheres, baseada numa mulher que não é muito conhecida na Bíblia, mas que tem uma história singular. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Evangelho de Lucas, no capítulo 7, a partir do versículo 36. Irmãos, este episódio, ele é marcante na vida desta mulher, Maria Madalena, é o seu nome, ainda que não apareça o seu nome no texto, ela é Maria Madalena. E esta mulher teve um encontro pessoal com Jesus. Oxalá você que ainda não tem este encontro, que você possa tê-lo nesta noite. A partir do versículo 36, nós encontramos este relato no Evangelho de Lucas. Um dos fariseus convidou, isto é, a Jesus, para comer com ele. E entrando em casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e entrando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça. E beijava-lhes os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas, ao ver isto, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é esta mulher que o toca, pois é uma pecadora. E falando Jesus, disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta, com as suas lágrimas, os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo. Ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo,
mas esta, com bálsamo, ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela, perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que Deus possa abençoar esta palavra ao teu coração. Amados, nós temos aqui uma mulher que teve um encontro singular com Jesus Cristo. Muito se tem dito a respeito de como deve ser o comportamento da mulher na sociedade. Em todas as nações são criadas regras, padrões de comportamento são estabelecidos. Por exemplo, nos países muçulmanos, maiormente os países árabes, mas de um modo geral os muçulmanos, as mulheres têm que se cobrir com véu, algumas têm que usar aquela roupa preta, outras têm que usar até a burca, que não vê nada, nem ela consegue enxergar direito por onde vai, por onde anda, fica toda coberta. São regras, são padrões de comportamento que se estabelece para as mulheres. E com essas regras são criadas também punições pela não observância desses padrões que são impostas às mulheres, causando-lhes sofrimentos, frustrações, rejeição, desvalorização e até medo. E quando nós olhamos para a Igreja de Cristo, quando se fala na mulher que agrada a Deus, e este é o tema da nossa meditação desta noite, a mulher que agrada a Deus. Digam as mulheres depois de mim, a mulher que agrada a Deus. Também na Igreja de Cristo, quando se fala da mulher que agrada a Deus, logo nos vem em mente uma super mulher. Né? A mulher que agrada a Deus deve ser uma super mulher para agradar a Deus. Talvez formada em algum seminário renomado, uma pastora consagrada, talvez seja essa que agrada a Deus. Cheia do Espírito Santo, com muitos dons espirituais operando na vida dela, talvez seja essa que a mulher que agrada a Deus. Uma mulher amorosa, de boa oratória, que fala muito bem, que se comunica bem, uma ótima mãe, uma ótima esposa, enfim, uma mulher perfeita. Às vezes pensamos dessa maneira dentro ou no meio cristão evangélico. Todavia, Deus tem para a mulher os seus padrões. Diga assim, Deus tem os padrões dele para as mulheres. Padrões de comportamento, padrões de vida familiar, padrões até mesmo de preparo para o ministério. Deus tem os padrões dele, no caso específico para as mulheres. O que eu estou falando para as mulheres aproveita também os homens, mas nós homens vamos de carona nessa mensagem de hoje, porque a palavra é direcionada primordialmente às mulheres nesse seu dia. O Senhor quer, minha irmã, que você viva conforme Ele planejou. Deus está interessado que você viva conforme o projeto dEle, e não de acordo com o sistema do mundo, ou como o mundo ensina e espera que a mulher viva. Deus espera que você viva pelos padrões dele e não pelos padrões do mundo. Isto porque as mulheres cristãs, elas não são do mundo. Diga assim, eu não sou do mundo. Se você tem uma mulher perto de você, diga assim, minha irmã, minha
companheira, nós não somos do mundo. Pode dizer isso para ela. Vivem no mundo, sim, mas não pertencem ao mundo. Portanto, as regras que devem reger a vida da mulher cristã, elas vêm do céu, elas vêm do próprio Deus, não do mundo, vêm de Deus. Elas vêm dos céus. Por quê? Porque nós não somos do mundo. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 19, vós não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Dele vos escolhi. Vocês não são do mundo. Ao contrário, eu os tirei do mundo, eu os escolhi do mundo. Deus sabe exatamente qual é o lugar da mulher na família, na sociedade e no seu reino. Diga assim, Deus sabe onde Ele me quer. Na família, na sociedade e no seu reino. Se toda mulher soubesse disso, ela trataria de correr para este lugar que é só seu em Cristo Jesus. Por quê? Porque este é um lugar de honra. Este é um lugar de honra. Irmãos, o cristianismo trouxe honra à mulher. E as religiões ditas não cristãs não honram a mulher como elas deveriam ser honradas. Jesus trouxe uma nova visão, até mesmo para os judeus da antiguidade, que também tinham uma visão distorcida. Jesus coloca nos eixos esta visão e amplia esta visão, e o cristianismo torna a mulher uma pessoa digna de toda honra. De toda honra. Se as mulheres soubessem, então, esta posição que elas têm em Cristo, eu creio que elas queriam ser cristãs, para serem honradas por Deus, pelos seus maridos e pelos seus filhos. É uma posição de honra, é um lugar de honra, é um lugar de amor, é um lugar de paz, é um lugar de satisfação, um lugar de realização. Nós de vez em quando cantamos, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. E esta é uma grande verdade bíblica. Essa conquista que a mulher tem dentro da vida cristã veio por meio de Jesus Cristo. E aqui nesse texto que nós acabamos de ler, esta conquista, ela começa a ser vivenciada por Maria Madalena a partir desse encontro que ela teve com Jesus Cristo. Ela foi uma mulher de Deus, cuja vida nós iremos agora fazer uma breve análise, uma breve meditação nesse episódio que nós acabamos de ler para a igreja. O primeiro ponto, eu quero destacar 4 pontos aqui rapidamente. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar para as mulheres e toda a igreja é que a mulher que agrada a Deus tem que ter um encontro com Jesus. Vou repetir, a mulher que agrada a Deus tem que ter um encontro com Jesus. Sem esse encontro, ela não vai agradar a Deus. Mas se ela tiver esse encontro, ela vai agradar a Deus. Diga assim, irmã, as mulheres que aqui estão, a mulher que agrada a Deus tem que ter um encontro com Jesus. Nesse texto que nós lemos de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36, o evangelista Lucas narra que havia então uma mulher que a Bíblia chama de pecadora. O nome desta mulher é Maria Madalena. Ela entra na casa de um fariseu e tem um encontro com Jesus ali na casa desse fariseu. E a pergunta que surge ali é, será que ela sabia onde é que ela estava entrando? Será que ela tinha noção do que representava isso? Com toda certeza ela sabia. Ela sabia que entrar naquela casa
seria para ela uma atitude extremamente ousada, que poderia lhe causar muitas acusações, muitos problemas, muitos constrangimentos e quem sabe até alguma punição. Porque a lei dos judeus era muito severa. Uma mulher não poderia sequer dirigir uma palavra a um homem nos dias de Jesus. Na rua. Não se dirigia. E o homem também não dirigia uma palavra a uma mulher na rua. Portanto, o que essa mulher fez foi algo muito arriscado. Foi muito arriscado. Mas mesmo assim ela entrou. Com certeza ela já tinha ouvido falar de Jesus, acerca de Jesus, e percebeu o quanto ela necessitava dele. Do seu amor, do seu perdão, da sua salvação. E ela olhando para ela mesma, a sua situação, e tendo aquela oportunidade, que era uma oportunidade rara, ela então não pestanejou e foi ter um encontro com Jesus. O fariseu, quando a viu, ele indignou-se, pois ele sabia que se tratava, numa linguagem bíblica, entre aspas, de uma mulher pecadora, o que vale a dizer uma mulher prostituída, uma mulher prostituta. Aquele fariseu, ele tinha uma imagem daquela mulher antes daquele encontro. E a imagem que aquele fariseu, que era uma pessoa que jejuava 2 vezes, muito religiosa, Paulo, antes da sua conversão, era fariseu, jejuava 2 vezes por semana, dava o dízimo de tudo, lia a lei todos os dias, meditava, etc., um homem religioso. Este homem tinha uma imagem daquela mulher, e para ele a imagem que ele tinha é que ela era uma prostituta pecadora. Será que esta imagem que ele tinha mudou depois desse encontro? O que você acha? Não. Não mudou. Não mudou. Aliás, muitas outras pessoas que conheciam a mulher continuaram tendo a mesma maneira de pensar acerca dela. Irmãos, irmãs, o mundo age desta forma. Ele olha para nós e nos julga e nos condena. Não importa o quanto nós procuremos ser bons e quantas mudanças possam ocorrer na nossa vida, as pessoas nos olham sempre com um pé atrás, principalmente se você vem de uma vida desregrada, se você foi uma prostituta, se você foi um ladrão, se você foi uma pessoa, um assassino, uma pessoa que causou problemas na sociedade, ou viveu uma vida que a sociedade hipocritamente condena, mas muitas vezes não faz nada para ajudar. Então o mundo, ele age desta forma. É como se dissesse, uma vez pecador, para sempre pecador. Uma vez ladrão, sempre ladrão. Uma vez assassino, sempre assassino. Uma vez prostituta, será sempre prostituta. É assim que a sociedade pensa. Não importa o que tenha acontecido na vida de Maria Madalena que a levou para aquela vida. Ela era vista como uma pessoa pecadora, indigna e até mesmo imunda aos olhos da lei dos judeus. O ser humano, ele tem uma grande preocupação com a sua reputação. O que é que vão dizer de mim? O que é que vão pensar de mim? Se você olhar para as expressões, o fariseu, ele diz, se este homem fosse profeta, ele saberia quem é esta mulher. E não deixaria que ela tocasse nele. Portanto, ele não zela pela sua reputação. Aliás, a reputação de Jesus não era motivo de preocupação dele, nunca foi. Porque ele andava com publicanos, ele andava com pecadores, ele andava com prostituta, ele andava com gente desclassificada da sociedade dos judeus na época.
Amada irmã, não importa o que as pessoas dizem ou pensam a teu respeito. Importa sim o que Cristo tem a lhe dizer. E o que Ele tem a te lhe dizer é o que está escrito na palavra. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Depois que Maria Madalena encontrou com Jesus, ela se tornou uma pessoa totalmente diferente. Sua vida mudou radicalmente, e é assim que ocorre quando nós temos um encontro pessoal com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo, que era um perseguidor da igreja, que chegou a consentir na morte de Estevão, que aprisionava as pessoas, encerrava a prisão, mandava matar. Depois que ele se converteu, ele se tornou uma outra pessoa. Mas ele era tido com certa cautela. Ele era tido como uma pessoa perigosa, uma pessoa diferente. O segundo ponto que esse texto aqui nos ensina, nós podemos extrair aqui, é que a mulher que agrada a Deus, ela tem que se arrepender dos seus pecados. Primeiro, ela tem que ter um encontro pessoal com Jesus Cristo. Se você já teve esse encontro pessoal, glória a Deus por isso. Você está no caminho de agradar a Deus. Mas o segundo ponto é que a mulher que agrada a Deus, ela tem que se arrepender dos seus pecados. A necessidade de perdão e a tristeza de uma vida de pecado foi o que impulsionou Maria Madalena até o Senhor Jesus Cristo. E quando ela ficou frente a frente com o Mestre, a sua reação foi de quebrantamento e de rendição total ao Senhor. Jesus, irmãos, é como um espelho que mostra a nossa real condição de pecadores e o quanto nós necessitamos ser limpos pelo Senhor através do sangue de Jesus. É como se nós olhássemos para um espelho. E aí a gente vê a nossa impureza. O espelho não esconde, né? Não esconde a ruga, não esconde a sujeira. Ele retrata exatamente aquilo que nós somos. Por isso vem aquela famosa fábula, espelho, espelho meu. Né? Há alguém mais linda do que eu, mas isso é lá na fábula. O espelho não é assim. Na verdade, o espelho ele retrata. Portanto, Jesus é como um espelho para nós. Ele mostra a nossa real condição de pecadores e de quanto nós precisamos ser limpos pelo Senhor. A santidade de Jesus, irmãos, ela nos impacta. A santidade de Jesus, ela causa um impacto em nós. Os grilhões do pecado são quebrados diante de Jesus. Você pode imaginar esta cena, né, daquela mulher entrando ali e sendo totalmente liberta, perdoada, e as palavras extraordinárias que Jesus disse para esta mulher, e usou este incidente para repreender aquele fariseu que era seu amigo, uma pessoa que gostava dele, tanto que gostava que o convidou para fazer refeições na sua casa, junto com seus discípulos e aquelas pessoas que estavam juntos. Não há como nós ficarmos estáticos ou indiferentes à presença do Senhor. A presença de Jesus, ela traz mudança. Nosso espírito anseia por Cristo, a nossa alma doente grita por misericórdia e perdão. Esta mulher buscava exatamente isto, uma mudança na sua vida através da misericórdia de Deus, do perdão de Deus. Ela não estava feliz com a sua vida de prostituições, de carnalidade. E diante de Cristo, o seu corpo rende-se literalmente de joelhos diante daquela graciosa salvação que Jesus estendeu a Maria Madalena, mudando totalmente a sua vida. A terceira coisa que nós podemos extrair desse episódio
desta mulher pecadora, que nem sequer é citado o seu nome, mas nós sabemos que é Maria Madalena por causa de outros textos da Bíblia, dos Evangelhos. A terceira coisa é que a mulher que agrada a Deus é uma adoradora. Diga assim: a mulher que agrada a Deus é uma adoradora. É uma adoradora. O texto de Lucas, esse texto que nós lemos, ele nos mostra que esta mulher ungiu a Jesus com o bálsamo ou um unguento. Naquela época, irmãos, muitas pessoas guardavam o unguento, principalmente as pessoas mais pobres, que não podiam comprar ouro ou moedas de ouro, e que era perigoso ser roubado, etc., eles compravam, então, guardavam um unguento ou o alabastro, o unguento, o bálsamo, melhor dizendo, para vendê-los em hora de necessidade. Era uma maneira de formar uma economia doméstica, vamos dizer assim, já que era algo de valor muito significativo. Pelo relato do Evangelho, agora não de Lucas, mas de João, no capítulo 12, nós ficamos sabendo, no versículo 1, nos primeiros versículos, que este unguento, ele custava ou valia 300 denários. Um denário correspondia a um dia de trabalho de um trabalhador no campo. Portanto, 300 dias de trabalho foi o que esta mulher levou ali. E naquela época não existiam os chuveiros como existe hoje, os banheiros como existe hoje, os esgotos como existe hoje, etc. Portanto, as pessoas tomavam muito raramente banho, às vezes era até um por semana, quando tomavam, Não havia essa comodidade que existe hoje. Portanto, os perfumes era algo assim muito valioso. E usar um perfume não é como hoje, as mulheres jogam o perfume, Tem até uma perfumaria, perfuma para todo lado, perfuma o ambiente, perfuma o teto para cair na cabeça, etc. É bem diferente de hoje. Eu quero que você imagine o quanto valia este bálsamo, este unguento, que foi usado por esta mulher. Corresponde, irmãos, era como se você comprasse alguma joia preciosa, uma pedra preciosa dos nossos dias. Era algo mais ou menos assim. Provavelmente Maria Madalena adquiriu este perfume ou este unguento com o fruto da sua prostituição. E levou tempo até, um ano ou mais, para conseguir juntar o valor para comprar aquele vaso de alabastro, ou melhor, de unguento. E quando ela chegou na presença de Jesus, ela depositou o que ela possuía de mais valioso sobre Jesus. Era uma pequena fortuna lançada aos pés de Jesus para a sua adoração. Por isso, a mulher que agrada a Deus é uma mulher adoradora. Ela não faria isto se ela não reconhecesse em Jesus o Messias, o Salvador, o Deus encarnado na terra. Se ela reconhecesse em Jesus apenas mais um rabino, mais um líder religioso, quem sabe dos fariseus, ou um profeta qualquer, ela não teria gasto a sua fortuna pessoal para adorar ao Senhor. Adorar ao Senhor. E a Bíblia diz que ela beijou os pés de Jesus, lavou-os com as suas lágrimas e enxugou-os com os seus cabelos. Normalmente, as mulheres daquela época, elas andavam com os cabelos presos e cobertos, com véu, mostrando os seus cabelos apenas para os seus maridos, em suas casas. Com certeza, com toda certeza, essa atitude desta mulher, ela provocou um choque naquele ambiente. Escandalizou aquelas pessoas, principalmente os homens que estavam ali presentes.
Mas essa atitude mostra que a mulher despojou-se de si mesma. Ela literalmente rendeu-se a Jesus. Com certeza, irmãos, Maria chorou muito, porque a Bíblia diz que ela usou as suas lágrimas para lavar os pés de Jesus. Olha que isso requer muitas lágrimas, né? A ponto de poder lavar os 2 pés de Jesus. Ela quebrantou o seu coração ali, ela abriu o seu coração, ela reconheceu a sua fragilidade e a necessidade que ela tinha de um Salvador, do perdão de Deus na sua vida, para uma mudança completa na sua vida. E ela então, como diz a linguagem bíblica do salmista, ela derramou o seu coração na presença do Senhor e aos pés do Salvador. Quanto tempo que ela permaneceu naquela casa, a Bíblia não menciona. Mas eu posso imaginar que durante esse período em que ela permaneceu lá, muitos comentários e cochichos maldosos dos presentes podiam ser ouvidos, inclusive por ela. Você pode imaginar um burburinho assim, criticando não só a conduta dela, mas a pessoa dela, né, naquele momento. Mas ela, Maria, não se importou com nada disso. Ela olhou somente para Jesus, porque ela queria adorá-lo e receber dele o perdão para a sua alma cansada. Então ela não se importou com mais nada, com assistência, o que as pessoas iam pensar, o que as pessoas estavam falando. Ela simplesmente derramou o seu coração. E Jesus? Como ele reagiu nesse episódio todo? O fariseu já tinha dado a receita, né? Se esse homem fosse um profeta de Deus, ele não ia permitir que ela tocasse o seu corpo. Afinal de contas, ele seria um profeta de Deus, ele discerniria esta mulher, esquecendo-se que Jesus era um filho de Deus. Ele tinha pleno conhecimento, ele sabia quem é que estava tocando nele. Ele, mais do que um profeta, um santo de Deus, alguém sem pecado. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Jesus reagiu? Jesus, ele viu os pecados daquela mulher. E ele teve uma íntima compaixão daquela vida. Ele perdoou aquela mulher, a salvou completamente e também restaurou ela completamente. A ponto de, hoje, o nome Maria Madalena ser usado por milhares, quiçá milhões de mulheres na face da terra. Eu creio que nós devemos ter alguma Maria Madalena aqui. Temos aqui alguma Maria Madalena? Levante o nome. Porque você está honrando esta personagem das Escrituras. Se ela não tivesse feito isso, seu nome não teria entrado para a história eclesiástica, na história bíblica, e talvez não tivesse nenhuma Madalena, Maria Madalena ou Madalena hoje na face da terra. Jesus, então, como é que ele reagiu? Além dele ter uma íntima compaixão daquela mulher pecadora, ele salvou aquela mulher, libertou aquela mulher, perdoou os seus pecados, porque Jesus, irmãos, ele não fixa os seus olhos nos nossos pecados. Você pode dizer amém? Jesus não fixa os seus olhos nos nossos pecados, mas ele fixa os seus olhos nas possibilidades que existem em nós. É por isso que ele disse: eu vim para buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu vim salvar pecadores, chamar os pecadores ao arrependimento e não os justos. Por isso ele não fixa os olhos nos nossos pecados, nas nossas mazelas, nos nossos defeitos, naquilo que nós somos aos olhos da sociedade e até mesmo das nossas familiares. Mas ele vê as nossas possibilidades.
Ele ama-nos com amor eterno, e então ele fixa os olhos dele em nós, porque ele veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Já o mundo, ele olha para os nossos pecados e nos marca para sempre, com uma placa, com um título. Mas Jesus não. Jesus não. E a quarta e última coisa que eu gostaria de meditar, tirando desse texto, ou em referência à experiência desta mulher, é que a mulher que agrada a Deus é aquela que vai até o fim ao lado do Mestre. Diga assim, a mulher que agrada a Deus é aquela que vai até o fim ao lado do Mestre. Então vejamos. Depois desse acontecimento, irmãos, Maria Madalena resolveu verdadeiramente seguir a Jesus. Nós vemos isto por outros textos da Bíblia. Ela amou a Jesus e serviu a Jesus e aprendeu dele constantemente. Ela passou a seguir a Jesus. E Jesus espera que sejamos suas discípulas ou seus discípulos dedicados, como foi esta exemplar mulher. Maria Madalena foi uma pessoa que, a partir da sua regeneração, do seu perdão dado por Deus, mudou a sua vida e passou a ser uma pessoa que estava sempre presente ou na companhia de Jesus e dos discípulos. Discípulo era aquele que deixava toda a sua vida para trás e seguia Jesus. Nós podemos ver isso no exemplo de Pedro, no exemplo de João, que deixaram lá os seus barcos de pesca, o seu trabalho com a pescaria, suas redes, e a partir daí, daquele chamado que tiveram, daquele encontro que tiveram com Jesus, passaram a dedicar a sua vida como um discípulo, um seguidor de Jesus, aprendendo com ele, vivendo o dia e o cotidiano com ele. Nada era para o discípulo, e é ainda para nós, tão importante como conhecer a Jesus e seguir a Jesus. Você pode concordar com isso? Nada era e é para o discípulo tão importante como conhecer a Jesus e seguir a Jesus. Nada era e é tão urgente quanto proclamar o Evangelho de Cristo e anunciar que o reino de Deus está próximo. Maria Madalena, ela se tornou um exemplo de discípulo, ou de discipulado, ou de discípula. Uma discípula exemplar foi Maria Madalena, que nós estamos meditando alguns aspectos da sua vida hoje. Ela não foi uma dos 12 discípulos que Jesus teve, e que mais tarde se tornaram apóstolos. Mas ela fez tudo o que pôde para seguir a Jesus. E ela esteve o mais próximo que pôde do seu mestre. Ela mesmo chegou, irmãos, a ultrapassar os limites ditados na época para as mulheres. Tanta era a sua sede e o amor que ela tinha pelo Senhor Jesus. Às vezes nós nos deparamos na nossa caminhada cristã com situações que nos tentam a desviar do plano de Deus para a nossa vida. Dificuldades que querem tirar o nosso olhar de Cristo, não é verdade? Achamos que a nossa caminhada, no princípio, vai ser somente de flores, mas depois nós vamos percebendo que a coisa não é bem assim. Não é bem assim. Muros se levantam à nossa frente. Diariamente temos que matar um gigante. E nós estamos aprendendo com o pastor gigante como derrubar os gigantes e passar a espada no pescoço dele. Não é? Todas as quartas-feiras aqui, na tarde da vitória, nessa campanha, derrubando os gigantes. Não é só derrubar, tem que derrubar e passar a espada no pescoço, como Davi fez com Golias. Agora a pergunta é, será que nós estamos preparados a caminhar com o Espírito Santo pelo caminho que a Bíblia chama de caminho apertado? Jesus fala desse caminho apertado.
Ele diz que depois da porta estreita, ele diz que é a porta, depois que nós entramos por esta porta, que é Jesus Cristo, ou seja, depois que nos aliançamos com Ele, o que se segue atrás desta porta estreita é um caminho apertado, não é largo não, é apertado. Só cabe você e o Espírito Santo. Não cabe um pastor num sovaco e um outro pastor no outro sovaco, e você sendo arrastado para o céu via pastor. É só você e o Espírito Santo caminhando nesse caminho apertado. O Espírito Santo te ajudando nesta caminhada. Será que estamos preparados ou dispostos a caminhar por esse caminho apertado? Trilhar este caminho que é o plano de Deus para nós, seja ele como for, esteja ele como estiver? Será que nós temos uma visão de fé para realizar tal caminhada com o Senhor? Os discípulos, irmãos, de Jesus, aqueles 12 que estavam sempre com Jesus, foram chamados por eles. No momento da hora H, lá na dificuldade maior, o que eles fizeram? Fugiram, quando Jesus foi preso no Getsemane. Na crucificação, ficaram longe, com exceção de João, que ficou junto da cruz, junto com Maria, a mãe de Jesus, com Maria Madalena também. Com exceção do apóstolo João, todos os outros fugiram, estavam longe. Pedro o negou 3 vezes e os outros sumiram. Mas Maria Madalena, aleluia por esta mulher. Maria Madalena, com seu coração em pedaços, na incerteza do que poderia acontecer logo após, ela manteve a sua visão de fé no Mestre Jesus. Que mulher extraordinária. Certamente ela lembrou-se de todos os ensinamentos de Jesus, e foi isto, a palavra de Deus ensinada por Jesus, que firmou a sua fé naqueles momentos de crise. Ela se lembrou daquelas palavras, e nós precisamos também da palavra de Deus para firmar a nossa fé nos momentos da nossa crise. Temos que aprender com esta mulher, homenageando neste dia as mulheres do Senhor. O conhecimento da palavra de Deus nos fortalece em nossas lutas diárias. A verdade é esta, irmão, porque nós temos a luz da palavra de Deus para caminhar. Nós não caminhamos em trevas, não caminhamos tropeçando, caindo, porque a Bíblia diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, quem conhece a palavra de Deus, quem medita nela de dia e de noite, tem certeza, tem fé suficiente para a caminhada e matar os gigantes diário, para superar as dificuldades da vida como esta mulher superou. A amizade de Maria Madalena e a confiança que ela depositara em Jesus, justamente por conhecê-lo bem de perto, a fortaleceu em todos esses episódios que nós estamos vendo. Maria Madalena, irmãos, ela esteve ao lado de Jesus até o último momento de vida de Jesus na sua morte naquela cruz. Ela viu o último suspiro do Senhor. Os seus discípulos tinham fugido. Os valentões tinham fugido. Aqueles que disseram, não, Senhor, eu vou contigo até a morte, foram os primeiros a debandar. Mas aquela mulher que tinha estado aos pés de Jesus, porque essa Maria aqui é a mesma irmã de Marta, viu? Irmã de Lázaro, aquela que escolheu a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor. Ela se fortaleceu no Senhor através da sua palavra. Portanto, Maria Madalena, ela teve coragem, força para estar junto com Jesus até o último suspiro de Jesus. Maria Madalena, ela provou que realmente era uma mulher de Deus. Não apenas porque foi alcançada por Jesus no primeiro encontro que ela teve com ele, mas porque ela viveu para servir, para adorar e para aprender com Jesus. Todos os dias da sua vida,
a partir daquele momento, daquele encontro primeiro, pessoal com Jesus, foram dedicados a Jesus Cristo daí para frente. E Deus, por tudo isso, a honrou. Diga assim, Deus honrou Maria Madalena. Como que foi esta honra que Deus deu a ela? Vamos ver agora para encerrar. Deus deu-lhe o privilégio, um privilégio tremendo, que não foi dado a nenhuma outra pessoa, nem a mesmo a qualquer dos seus 12 apóstolos. Deus honrou Maria Madalena, conforme está lá em Mateus 28, a partir do versículo 1, nos mostra que Maria Madalena foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Foi ela que viu Jesus primeiro. Foi a primeira pessoa que viu Jesus. Teve aquele diálogo com Jesus. Se o Senhor pensou que ele fosse aquele guardião daquele jardim, daquele horto, e disse a ele, olha, ela estava chorando, e ele disse, mulher, por que choras? Jesus falando com ela. Ela disse, mas levaram o corpo do meu Senhor, eu não sei onde foi, se foi o Senhor que tirou, diz onde que ele está, eu vim aqui preparar o seu corpo. E Jesus diz, Maria. E ela cai em si e diz, Rabone, quer dizer, meu mestre, meu. Ela reconheceu pela voz a Jesus. Foi a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado. Foi Maria Madalena. Que privilégio Deus concedeu e honrou esta mulher. Mas também esse texto nos mostra que ela foi a primeira missionária que saiu anunciando que ele havia ressuscitado. Porque ela saiu dali já anunciando a ressurreição de Jesus. E foi o próprio Jesus que incumbiu Maria Madalena de ser a primeira pessoa a anunciar que ele estava vivo, que ele havia ressuscitado. Ele disse, vai e dize aos meus discípulos que sigam para a Galileia, e lá eu vou encontrá-los. Você já me viu ressuscitado. Agora vai e anuncia. Que privilégio Deus deu a esta mulher. Deus a honrou. Concluindo então essa breve meditação. Deus quer usar você, minha amada irmã, mulher, de forma plena, com poder e com autoridade nos dias de hoje. Basta você querer e se dispor a obedecer o teu mestre, a viver uma vida que agrada ao teu mestre, a mudar a tua vida, como mudou na vida de Maria Madalena completamente. Ela, de uma mulher prostituta, passou a ser uma mulher santa, separada e consagrada ao Senhor. Ela não perdeu a oportunidade que teve. Basta você querer e se dispor a obedecer ao Senhor. Saiba que Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita aqueles que por Ele são chamados. Para aqueles que dizem sim ao chamado de Deus, Ele capacita, Ele supre, Ele respalda, Ele envia. Portanto, não tenha medo, minha amada irmã, e nem preocupação com o amanhã, mas confie no Deus que te salvou, para fazer a obra dele dentro daquilo que Deus deu a você como mulher. O seu ministério no lar. Não pense que ser dona de casa, cuidar da família, é um trabalho estafante, é um trabalho indigno, ingrato. Não. É o ministério. Criar os filhos no temor do Senhor é cooperar com Deus para levar pessoas ao reino dele. Você, minha irmã, gerou filhos para povoar o céu, não para povoar o inferno. Por isso você tem uma missão extraordinariamente importante aos olhos de Deus. Muito importante. E é esta missão primordial que Deus deu à mulher. De ser uma ajudadora do seu marido, um esteio na família, alguém que vai
colaborar com Deus para povoar os céus de Deus, fazendo com que o reino de Deus seja abençoado com os seus filhos. Este é o grande projeto de Deus para a vida da mulher. Naturalmente, Deus pode te usar de muitas maneiras. Até mesmo na pregação, até mesmo operando sinais, maravilhas, tudo depende do Senhor e do projeto que Ele tem com você. Mas o projeto primário e principal que Deus estabeleceu para você é este de você criar filhos e educá-los no temor do Senhor, para ser uma boa pessoa, um bom homem, uma boa mulher, alguém que vai glorificar o nome do Deus Altíssimo. Parabéns para você, mulher, você merece. Seja como Maria Madalena, uma pessoa que teve uma mudança de 180 graus na sua vida e se tornou uma das pessoas que Jesus mencionou várias vezes no Evangelho. Até mesmo quando ele disse que tudo isso seria registrado nos Evangelhos para o louvor dela, conforme está lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Que Deus possa te abençoar neste dia que é dedicado a você. Vamos ficar em pé, quero orar por você, especialmente pelas mulheres agora. Gostaria que todas as mulheres, solteiras, casadas, viúvas, estendesse agora as suas mãos para os céus, agradecendo a Deus pelo fato de você ter nascido mulher. Muitas pessoas dizem, queria ter nascido homem. Não pense assim, Deus não erra nos seus projetos. Senhor, eu quero te agradecer. Quero te agradecer, Senhor, pela vida de Maria, a mãe de Jesus aqui na terra. Te agradecer pelas mulheres mencionadas no Antigo Testamento. Ó Deus, como também no Novo Testamento. Te agradecer pela vida de Maria Madalena, esta mulher extraordinária, que teve a ousadia de entrar naquela casa, naquele banquete, no meio daquelas pessoas que estavam ali, importantes, festejando, e derramar o seu coração aos pés do Senhor, pedindo-lhe perdão, apresentando ali a sua gratidão e a sua adoração, a sua oferta, Senhor. Graças te dou, Senhor Jesus, porque o Senhor aproveitou estes incidentes para ensinar a todos que ali estavam, especialmente a Simão e a nós também, porque aquele que muito amou, este recebeu um perdão maior, aleluia. E nós, ó Pai, sabemos que nós somos pecadores, pecadores arrependidos, pecadores salvos, mas somos pecadores e precisamos da Tua graça a cada dia. Quero, ó Pai, te agradecer pelas mulheres desta igreja, pelas mulheres que o Senhor tem colocado neste lugar. Elas têm sido um baluarte, um sustentáculo nesta obra, pelas obreiras desta obra, pelas esposas dos nossos pastores, que trabalham com eles o dia e a noite, estão sempre prontas a fazer a obra do Senhor e ajudar o teu povo a caminhar rumo a Canaã celeste. Muito obrigado, Senhor, por aquelas que trabalham voluntariamente no diaconato, no departamento infantil, nas sociedades, ó Pai, principalmente as mulheres sunamitas, aquelas que abrem as suas casas para receber outras mulheres para os chás e ali meditam na palavra de Deus. Ó Deus, abençoa-de ricamente estas mulheres, concedendo-lhes os desejos do seu coração, tornando as pessoas alegres, felizes, Senhor, por estar realizando a obra do Senhor e desfrutar da filiação que o Senhor nos deu. Abençoa também as famílias aqui representadas e que esta palavra sirva para todos nós, que possamos, como foi a discípula Maria Madalena, que nós também sejamos discípulos eficazes do Senhor, trabalhando enquanto é tempo, porque a noite já está se aproximando, quando ninguém vai poder trabalhar. E assim, Senhor, nesse dia especial, nós abençoamos todas as mulheres,
que nos ouve, seja aqui, seja pelo rádio, seja na internet ou por esta gravação. E assim o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Graças a Deus.